Fala galera, beleza? Estamos de volta aí hoje no nosso bate-papo Code Chat. Esse é um bate-papo muito esperto. A gente vai falar um pouco de arquitetura com o pessoal da Microsoft. Nada mais justo que a gente abordar também essa questão da mulher inserida aí, essa questão da realização de sonhos, quem aí sonha em trabalhar na Microsoft ou nos concorrentes do mesmo nível. E é isso, a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, bem legal. A Jaqueline, que é uma parceira registrada, vai abordar com a gente aí vários temas relacionados, essa questão de DevOps, desse ambiente de arquitetura Azure. A gente vai falar bastante coisa legal. Então, saia do sofá aí, bote o fone de ouvido, desliga aí a série do The Boys ou qualquer outra que você estiver assistindo e vem com a gente. Beleza? Obrigada, primeiramente, obrigada aí pelo convite, né, pra gente bater esse papo, e obrigada a todos que vão assistir aí depois do vídeo também, né, participar aí com a gente. Tá certo. Beleza. E conta pra gente um pouco aí sobre a Jaqueline, o que ela faz hoje, o que exatamente faz aí um profissional aí de arquitetura no ambiente Microsoft Azure. Legal. Bom, pessoal, então o Rodolfo já apresentou, na verdade, né, aí meu nome, trabalho hoje na Microsoft, né, só que eu tenho aproximadamente, mas não pode falar a idade, né, mas aí... Mas não, eu tenho mais ou menos uns 10, 11 anos aí de estrada, aí de área de TI, mais aproximadamente. E de Microsoft, eu tenho aproximadamente quase 2 anos. Sendo um ano aí aliás, 6 meses de terceira, que depois eu vou explicar como funciona. Uhum. E tenho praticamente quase um ano e meio aí de FTE, que nós falamos, que é funcionária efetiva. E no dia a dia, hoje, quando eu trabalho na Microsoft, eu trabalho com parceiros da Microsoft, então eu não trabalho com clientes diretamente. E o meu time, assim como eu e várias pessoas do meu time, que também são CSAs, que nós falamos, que é Cloud Solution Architect, nós fazemos um trabalho do lado do parceiro, em conjunto com o parceiro da Microsoft, para possibilitar que ele faça entregas de Azure, que é a nossa nuvem, a nuvem da Microsoft, para quem não conhece, e faça com que esse parceiro se capacite e entregue, faça suas entregas de projetos com Azure. Acelere ainda mais as suas entregas. Se não está começando a fazer entrega, a gente monta todo um plano de capacitação, muita coisa com eles. E a partir daí eles conseguem fazer essas entregas de Azure aí para os seus clientes finais. Então existem vários times da Microsoft e existem CSAs que são de clientes também, lidam com clientes. Mas o meu time, exclusivamente, é um time de América Latina, que nós falamos, então eu lido com muitas pessoas que falam espanhol também, assim como a própria Corp, que nós falamos, que é a Microsoft, que fica lá em Redmond, nos Estados Unidos. Então, isso é um ponto que depois eu vou comentar também sobre isso de língua, etc. também. Mas hoje, basicamente, nós fazemos isso, né? Claro que é muitas outras coisas, né? Mas falando um resumo, assim, numa forma geral, nós fazemos todo este modelo, assim como não só uma capacitação, mas dentro de tudo isso, com o parceiro, né, a gente faz todo um trabalho de revisão de arquitetura. Ele chega para a gente com uma arquitetura muitas vezes quase pronta, ou está até pronta, ou não tem nada da arquitetura, e a gente vai ajudar a definir isso. Putz, mas o meu cliente ou mesmo parceiro não conhece nada de Azure. Tá do zero, tá cru ali. Como é que a gente faz? Para possibilitar que ele faça uma entrega ou 1 milhão de entregas de Azure para os clientes dele, né? Nós ajudamos com isso. Então, como eu comentei, existem outras figuras, outras pessoas ali dentro da Microsoft que andam de mãos dadas com o CSA. Lá na Microsoft a gente tem 1 milhão de siglas, tudo tem sigla, né? Os nomes, os cargos. Então, tem alguns específicos que são um pouco mais estratégicos, que nós falamos, e eles fazem esse trabalho também, bem nível deep dive, nível profundo ali como parceiro, para fazer que crie esse plano dele, esse plano para que ele se capacite. E nós, CSAs, apoiamos de ponta a ponta o projeto que chegar ali para o parceiro. Então, mesmo que ele chegue com a arquitetura pronta, arquitetura, como eu comentei, uma arquitetura que está ali mais ou menos, que ele quer revisar, uma arquitetura que não existe arquitetura, a gente fazia toda essa definição com eles aí. Entendi, bacana. E você comentou aí, você pode até me corrigir se eu estiver falando asneira. Vocês pegam clientes tanto que já estão tracionados nesse universo aí de ambiente Azure, né? Ou clientes que realmente não usam nada disso, ou vêm de um local web ou de qualquer outra coisa, e vocês acabam trazendo para esse universo, né? Exato. Isso é muito comum, né? Muito comum mesmo.
de acontecer, assim como com os outros players, né? A Amazon, Google, né? Da vida, nossos concorrentes, vai acontecer isso também. Mas acontece muito e muito cenário multi-cloud. A gente acontece muito do cenário hoje, ainda tem muitas empresas que são on-premises, por exemplo, né? As empresas que estão querendo ir para o Azure, ainda não decidiram ainda qual player que eles querem, qual provider, se vai ser o Azure, se vai ser um AWS, se vai ser um GCP, que é o Google Cloud, não sabem ainda. Então, eles estão testando, validando ainda. Então, a gente tem muito esse cenário de multi-cloud, isso é muito comum hoje nas empresas, ou muito cenário também que eu comentei do on-premise. Tem empresa que está indo para a nuvem ainda ali do zero. Ainda não sabe ainda, tem aquele receio de ir para a nuvem. Né, por Entendi. diversos fatores ali em cima também. Entendi, legal. E com relação a até a que ponto vocês vão, vocês chegam a avaliar realmente a infraestrutura do cliente de vocês, o que eles utilizam se é API, ou se é Job, ou se sei lá, qualquer outra coisa, banco de dados SQL ou MySQL, e aí Isso, vocês pode falar. talvez preparam um território no ambiente Azure para ele, falar, não, ó, para as nuvens você tem que trabalhar com essa tecnologia que são similares ao que você utiliza hoje. Vocês chegam nesse nível ou não? Sim, mas o que acontece lá na Microsoft, né? A gente tem diversos times. Então, como eu comentei que tem um time que é estratégico, muitas vezes, que trabalha em conjunto com o CSA, existem outros times que são os famosos times que são times de engenharia, que nós falamos, e daí eles, assim como nós fazemos os famosos assessments, né? Assim, a gente forte nisso, existem times que vão trabalhar fortes em produto. Então, vão trabalhar forte eu vi aqui que um cliente, ele não, um parceiro, né, no caso, ele tá cru em Azure, né? Então, vai ter que fazer um banho de loja em cima disso. Não, mas ele tem aqui um projeto que tá lá no on-premises, ele quer modernizar. Mas ele quer modernizar e ele ainda, às vezes, muitas vezes, não entende ainda que para a nuvem já é um primeiro passo de modernização. Então ele acha que não, eu preciso primeiro ir lá, mudar minha aplicação, a linguagem dela, jogar uma plataforma mais atualizada e depois eu vou para a nuvem. Então a gente fazer esses famosos tem outros times envolvidos também, tem muitos times, não é só um, dois times, muitos times Uhum. envolvidos que chegam ali e também falam, coloca a mão, pega ali junto com o próprio time de desenvolvimento desse próprio parceiro, para poder entender a dimensão de tudo isso, né? O trabalho que ele vai ter em cima disso e as possibilidades que ele vai poder trazer dentro do Azure. Porque é lindo a gente chegar e falar, o Azure dá para você trabalhar, modernizar a aplicação. Perfeito. Mas a minha linguagem aqui é muito antiga. Eu vi que lá no Azure, eu vou poder usar um recurso, mas lá só tem .NET Core, lá só tem PHP, lá só tem Node, e diversas outras. Como é que eu Uhum. vou fazer? Eu vou conseguir levar meu legado para lá? Falei, então, aí é outro passo que você vai ter que passar, um outro passo antes ali, que a gente vai fazer o trabalho em conjunto, e sim você vai para o Azure. Mas a gente sim, existem várias pessoas, peças ali, muitas pessoas mesmo, que vão estar envolvidas e pegar e falar: olha, você tem toda essa jornada. Então, essa jornada inteira que você vai para a nuvem. Aí na nuvem lá a gente fala, por exemplo, que tem, além disso em si, de falar um processo de desenvolvimento, né? Para a nuvem tem tem framework que você pode seguir, que é o CAF, que é o Cloud Adoption Framework. Então é um outro ponto que envolve lá também, mas é bem mais processo. Mas daí lá no meio tem o Well Architecture, que é basicamente você traçar ali também, trabalhar com uma boa arquitetura, trabalhar com boas práticas de arquitetura. Não uma linguagem fechada, ser uma linguagem Microsoft, mas não, uma linguagem no geral. Processo de desenvolvimento no geral. Né? Então, tem tudo isso que vai envolver para ele. Então, cada peça ali, o time vai capacitar como o CAF, que eu comentei. Então, tem várias peças ali que vão juntar ao final ali, conseguir trazer ele ali, dependente se o nível dele é o nível 100, que nós falamos, né? Vai de nível 100, 400, nível básico, intermediário, até ele chegar no nível avançado mesmo ali. Entendi, legal. E igual você citou aí do cliente argumentando que ele possui um legadão e tudo mais. Uhum. Geralmente vocês direcionam eles para algum parceiro de vocês que trabalham para fazer esse processo de migração de tecnologia, Sim. ou eles têm dentro da casa mesmo, na maioria dos casos, equipe ou times que já façam isso para posteriormente levar aí para o ambiente nas nuvens, né? Muitas vezes sim, né? São cenários, muitas vezes, que eles têm dentro de casa, mas o mercado de TI agora é até engraçado, né? Não é engraçado, né? Deus me livre, né? Mas a questão da pandemia,
Mas eu digo engraçado porque a área de TI é uma área que cresceu vaga, por fim, na pandemia, né? Porque a demanda Uhum. ficou gigantesca. Então, eu vejo muito isso em parceiros, e vira e mexe, a gente sempre divulga vaga também para apoiar, porque eles precisam de braços. Então, muitas vezes eles têm sim as pessoas ali dentro da empresa para poder atuar, isso daí normal, mas muitas vezes eles não têm. Aí é todo um trabalho que a gente tem interno lá para fazer essa capacitação. Mas se a gente já sabe de um parceiro que está capacitado para aquilo, nossa, eu já sei que esse parceiro. Vou dar um exemplo que eu trabalho hoje diretamente. Um parceiro que é especializado em GitHub. GitHub é uma peça bem forte agora, uma ferramenta muito forte, Microsoft, que a gente atua bastante. Então, eu sei que um parceiro ali tem um cliente, tem um parceiro que está precisando muito disso, de especialização em GitHub, mas tem um outro parceiro que já sabe e pode ajudar esse outro parceiro. Então, tem muitas essas ligações também. Então, a gente recomenda. Tem o site da Microsoft, né, que a gente sempre indica para o pessoal procurar diretamente, Uhum. ou nós mesmos também conseguimos indicar também ali para ele, de acordo com a especialização e a necessidade, né, que ele tem naquele momento. Entendi, legal. E eu tenho uma perguntinha aqui de um colega nosso aqui, o Natanael, do Rio Grande do Sul. Ele está perguntando: a gente trabalha com o ambiente Azure, num concorrente, certo? No ambiente Azure não, minto. No, sei lá, AWS ou qualquer outro cliente. E a gente está querendo migrar para um outro ambiente Azure por questão de custo. É, hoje o pessoal se assusta bastante no ambiente Azure com relação àquela calculadora de custo, que às vezes Uhum, passa uma imagem que talvez a realidade não é a mesma, né? uhum. Ele quer saber se ele consegue fazer essa migração com segurança e controlar melhor os custos das aplicações dele. Eu adoro quando perguntam isso para mim de custo. Adoro, porque é um ponto que não só do Azure, né? Até às vezes tirando meu crachá Microsoft, né? Mas assim como outras nuvens, que quando a gente fala, eu falei no comecinho lá também, né? Vamos para nuvem. Não, mas a nuvem é muito cara, a nuvem não tem segurança, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. Então, ok. Então, deixa eu te mostrar para te mostrar que a gente tem pilares. Quando a gente trabalha com o CAF, lá que eu comentei, a gente vê muito sobre isso. Existem pilares ali que a gente trabalha em cima para controlar o custo, para planejar bem a sua jornada da ida para a nuvem. Depois disso, controlar o custo que você já tem ali, já está na nuvem, e depois a otimização de custo. A gente trabalha. Então, quando a gente fala de planejar o custo, a nossa jornada ali, é realmente a gente entender, por exemplo, alguns tipos de migração. Então, putz, vou migrar para a nuvem. Perfeito. E o que é o seu ambiente hoje? É um ambiente on-premises. Então, se eu tenho ambiente on-premises, eu tenho que decidir, eu vou fazer um lift and shift, que é basicamente eu pegar o que eu tenho ali e mandar para a nuvem, pegar as máquinas virtuais do Azure, ou seja, outra nuvem. Perfeito, é isso. Então a gente vai fazer a comparação, vai pegar a calculadora. Existe uma calculadora hoje que é o TCO, que é o Total Cost Ownership, eu acho que é uma coisa assim o nome, que é uma calculadora do Azure, só que replicada para uma versão que você faz um comparativo entre nuvem e a on-premises. Ele coloca custo de energia, custo de pessoas, custo de um monte de coisa. E daí você consegue fazer um comparativo de 1 a 5 anos, pelo que eu lembro também. Você faz esse comparativo de gráfico, tem um relatório que você pode pegar esse relatório e mandar para o seu gerente, diretor, e a pessoa Uhum. visualizar isso e ver os benefícios em cima disso até a longo prazo. Isso antes de migrar para a nuvem. Quando a gente fala que migrou para a nuvem, fala, nossa, fui para a nuvem e meu time tem autonomia para criar máquina, meu time tem autonomia para criar outros itens específicos ali. E eu vi que ficou bagunçado, né? Fui ver a conta no final do mês ali. Eu já tive cenário de. Até eu não trabalhava na Microsoft na época. Teve cenário de cliente que eu já atuei em consultoria, que basicamente ele tinha muitas. Trabalhava em Azure, mas estava ali um pouco. Não estava organizado. Né? Tinha muita máquina que estava não utilizava, mas estava ligada. Na época não tinha nem aquele controlezinho que tem a ferramenta, uma feature, para poder desligar automaticamente. Quando a gente foi tentar limpar todo aquele ambiente, deu quase 90% de economia. É uma coisa inacreditável. Mas é uma coisa que realmente, às vezes, são coisas mínimas que acontecem dentro do ambiente da gente e a gente não presta atenção. Então, eu sempre falo, eu gosto muito de falar essa questão de custo, porque, assim como você falou, Rodolfo, às vezes não é realmente o que parece, né? Ali tá aparecendo, nossa, minha máquina virtual custa, putz, meu custa US$ 500. US$ 500 uma máquina, como é que eu vou fazer? Você vai usar a máquina 24 horas por dia? É a produção. Perfeito.
Mas precisa de uma máquina de $500. Qual que é a capacidade da máquina? Ah, assim, assim, assim. Realmente precisa. Ok. Agora vamos replicar um ambiente abaixo de produção. Ah, eu vou replicar a mesma máquina. Vai ficar ligada 24 horas por dia a máquina? Vai, porque eu vou testar. Seu time vai testar 24 horas por dia? Não vai testar. Ah, então. Uma vez eu lembro que a gente fez uns cenários assim de falar, vamos desligar a máquina. E a gente vai ligar a máquina quando quem pedir, né? O tester, quem vai utilizar vai pedir. Tinha dia que pedia 1 hora da tarde a máquina para ligar, sabe? Num processo que era bem muitos anos atrás, né? E não tinha o modo de automatizar, né? Depois a gente foi automatizando o processo, então tem N formas de fazer isso e controlar custo, sabe? E lá dentro do Azure a gente tem uma ferramenta chamada Cost Management. Antigamente tinha uma que é ligada com Azure que chamava Cloudin. Muitos conhecem também. E lá ele fazia até comparativo com outras nuvens, se você trabalhar no ambiente multi-cloud. Então, ferramenta que não falta. Tem ferramenta de política que você coloca dentro do Azure para falar, olha, meu time não pode criar máquinas desta família na máquina, né? Ou outros recursos específicos. Não pode criar esse recurso na região do Brasil. Nossa, mas não pode criar no Brasil? Depende da sua estratégia. Porque muitas vezes, eu vou. Esse é um outro ponto até interessante que é bom lembrar. Que é a região. Vou criar minha infraestrutura, eu tenho que criar no mesmo país que eu tô. Precisa mesmo? Desdização, etc. Perfeito. Isso não tem como fugir. Mas e se você pegar um ambiente, uma região que seja mais próxima do Brasil, uma latência melhor e um custo bem melhor? Como assim? Região dos Estados Unidos. Isso acontece muito. Porque a América Latina aqui, a gente só tem Brasil como região data center, né? Tem 60 data centers mais ou menos do Azure. E a gente tem só a região do Brasil, né? Tem duas, na verdade, lançou uma segunda agora há pouco tempo. Só que você precisa mesmo estar no Brasil porque o custo é mais alto, porque você está aqui no mesmo país. Então a gente sempre fala, pessoal, não tem necessidade. Como se diz, legislação, etc. Ok, isso não tem como fugir. Mas esse é um outro ponto em relação a custo. Então tem Cost Med, tem muitas ferramentas. E depois a gente tem um outro passo que é a otimização de custo. Então você já está na nuvem, você fazer periodicamente sempre um trabalho de otimização, entender, tem recurso que eu não preciso mais, preciso limpar, aplicar políticas. Então você tem várias possibilidades. Então tem como a gente fugir e falar, nossa, não tem como controlar a nuvem. Tem como controlar sim, e tem muita opção para você controlar a nuvem. E não controla quem não quer, realmente. Entendi. E você citou aí de questão de custo regional. Existe essa variação dentro do ambiente Azure com relação ao custo? Por exemplo, se eu pegar uma máquina no Brasil e uma máquina, sei lá, nas Filipinas, o Uhum. custo fora ele é menor do que o custo Varia. local? Sim, exatamente, varia. Varia. Em outras regiões X, por exemplo, eu vou falar para você, é uma máquina que está lá na Ásia. Eu não lembro de cabeça como tá, uma diferenciação entre elas, mas é um valor, por exemplo, se eu pegar uma máquina no Japão, que está muito longe, né? Então, são ambientes, os Estados Unidos é a região mais próxima nossa. Então, a latência vai ficar pouco maior, não tão discrepante em relação ao do Brasil. Né? Então dá para a gente trabalhar em cima, porque tem muito cliente, muito parceiro geral, não só trabalhar hoje com que eu atuo, mas que eu atuava até antes de trabalhar na Microsoft, que trabalha dessa forma, porque é bem melhor. E não tem problemas quanto a isso. Uhum. Agora, não, vou escolher um que tá na Europa. Aí vai começar a mudar o cenário. Pode ficar mais barato para você, mas no final pode ficar mais caro. Porque tá longe, tá bem mais longe. Igual você falar, não, eu quero lá na Ásia, no Japão. É totalmente diferente. Existe um site que se chama azurespeed.com. É um site que você pode medir essa latência. Então, quando você vai subir qualquer recurso que seja numa infraestrutura completa, mas qualquer recurso que seja para o Azure, você pode entender ali e fazer comparativo entre regiões. Então, você pode comparar como é que está naquele momento ou durante um período X, Uhum. região, vou comparar Estados Unidos, leste dos Estados Unidos, centro US e Brasil. Aí eu consigo ver a latência entre os três. Então é bem bacana ali também para você medir, poder entender também ali qual que está um melhor momento ali entre os três. Eu acho também que um pouco do trabalho de vocês, né, orientar com relação a isso, né? Exato, Realmente o exatamente. seu website, ou o que você for fazer, demanda mesmo realmente essa questão aí de Isso. desempenho. Então, assim, pode ficar lá onde quiser, na Rússia, nos Vikings, na Noruega, É. não sei. Porque muitas vezes tem até a questão do outro ponto de segurança, né? Que às vezes, putz, não posso, meu dado não pode trafegar fora do Brasil. Então, tem muita coisa que tem recurso que, beleza, eu vou colocar uma máquina virtual que está no Brasil, mas
conta de armazenamento, que é o storage account lá, que eu vou trafegar algumas coisas, tá lá nos Estados Unidos. Não tem como. Então, tipo, acaba ficando muito mais caro porque tudo você tem que colocar no Brasil, né? Então, tem empresas que não conseguem fugir disso. Mas existe esse ponto do medo da segurança em si. A gente tem todo um trabalho, tem todo possibilidade em cima dos recursos, em cima disso, né? Para a gente configurar que já vem nativos também. Mas que a gente pode trabalhar, e como você comentou, a gente entender realmente como está a arquitetura dessa aplicação e qual é a real necessidade dela, né, em relação à própria latência ou até segurança dos próprios dados, como é que a gente vai trafegar isso daí. Beleza. Bom, tem uma outra perguntinha aqui da Margarida de Maceió. Ela está perguntando aqui. Por engano, eu acabei contratando uma máquina virtual na minha empresa e eu escalei ela muito alto para fazer um teste de compressão de dados na minha aplicação e gerou um custo para minha empresa de R$ 40.000. Como que a gente faz nesses casos? Existe possibilidade de abrir um chamado argumentando que foi um erro, um teste e pode se tornar ou abater esse valor, ou realmente uma empresa vai ter que arcar com esse custo? Então, depende. Depende, tudo se conversando. Não, mas ó, vamos lá. Por exemplo, isso acontece, eu já vi muitos cenários, não acontecendo com máquina virtual, mas acontecendo com Cosmos DB. Que Cosmos DB, agora ele tem uma versão gratuita, né? Tem uma versão do Uhum. serverless lá também. E para quem não conhece, pessoal, Cosmos DB é um tipo de banco de dados multimodelo que a gente tem do Azure, tá? Para vocês poderem trabalhar. E é muito utilizado hoje em dia. Mas antigamente, quando tinha essa versão gratuita também, né? Ele, se você deixasse ali, estourava de um jeito que todo mundo assustava, quase morria do coração. É do final do mês. E em pouco tempo ainda, dependendo de como você subir esse recurso. Aí, o que acontece? Existem muitos recursos, assim como a máquina virtual, que ela vai consumir pelo tempo que você usou. Se você deixou essa máquina ligada, comprou a máquina, deixou a máquina ligada um mês, né? Ou seja, 15 dias, seja um dia. Se ela tinha um total por mês ali que cobriria, seriam R$ 40.000, por exemplo. Se você ficou uma hora com ela ligada, vai cobrar um valor X. Perfeito. Perfeito não, né? Mas tu cobrou um valor ali. Se você cobrou ela, se você utilizou ela por 24 horas, vai cobrar tanto. Então vai cobrar um valor mês fechado. Mas se por um acaso toda vez que vocês criam um recurso dentro do Azure, existe uma opçãozinha ali de um checkbox para você selecionar com os termos em relação à compra que você está fazendo. Então o que acontece ali é como se você assinou, Uhum. basicamente, né? É o que Você ninguém lê, assinou, né? ninguém lê, todo mundo, ok, Uhum. beleza, aqui. E não, gente, nem isso tirando o crachá como se fosse como cliente, uma usuária aí que eu tenho Uhum. contas minhas pessoais que eu uso em um monte de palestra e tal. Mas o que acontece é que realmente tem ali um trecho de termos que a gente fala porque a gente está comprando recurso. Uhum. O que vocês podem fazer nesse cenário, né? Ah, posso dar suporte? Pode, mas eu digo para vocês que o suporte tem classificações que nós falamos, né? Classificação de acordo com severidade do problema. Aí, se você entra com um item como esse, muitas vezes, o suporte vai analisar para vocês. Mas ele vai analisar e vai fazer vários questionamentos em relação a, nossa, eu dei um erro no site e comprou para mim. Ou deu lá e comprou o recurso, né? Aí tem. Daí, ok, é um item analisável, assim, né, que a gente fala. Clicaram sem Mas querer no botão, né? exato, entendeu? É o famoso quando deleta também. O que tem te chamado, pessoal, hoje eu não trabalho não trabalho com um time de Uhum. suporte lá, mas sim, eu sei, eu vejo no dia a dia muita gente que me contata também. Meu Deus, eu deletei todo o meu resource group. Deletei o ambiente de produção. Uma resource group que é de produção. Já várias vezes já vi isso. E sim, o suporte é acionável e ele vai tentar apoiar vocês da melhor forma, né? Porque é um item extremamente crítico. Mas quando a gente fala de comprei por engano, muitas vezes, você tem o direito de acionar o suporte. Mas o que eu digo para vocês é que muitas vezes, daí eles vão analisar o caso, vão olhar direitinho, né, com vocês, se foi algum erro, algum bug, alguma coisa que aconteceu. Se vocês reportarem, falarem que foi um bug do portal, aconteceu algum problema, eles vão pedir evidência, então é uma coisa que sempre vão pedir. Uhum. Então é um item que a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso. E para isso, tá? É um item que eu falei lá atrás para vocês. Políticas, tá? Quem é um owner de subscription aí da empresa de vocês,
criem políticas para não aconteça isso. Porque o usuário vai poder tentar 1 milhão de vezes criar uma máquina, se está na política que ele não pode criar, ninguém daquela subscription pode É. criar, não vai criar. Vai dar erro ali para ele e não vai conseguir nem burlar isso. A única pessoa que consegue burlar isso é o owner, que ele vai desabilita, demora ainda para processar, demora quase meia hora para processar isso, e aí sim ele vai conseguir fazer isso. Caso contrário, então política, pessoal, apliquem política, não só para custo, mas política para esses itens, por exemplo. É, Então, pode é falar. porque quem tem permissão tem que ser responsável pelas suas ações, né? Exatamente. E não dá permissão para outro também. Entendi. O que E mais acontece? entendi. E ela até me mandou uma mensagem aqui com o rostinho triste. Ela tá falando aqui que pena, então vou ter que trabalhar por 40 anos para pagar a minha empresa. E, e aí tem uma outra pergunta também que surgiu aqui agora, do nosso amigo Tony de registro. Ele tá perguntando, essa pergunta é legal, hein? Ele falou assim, o nosso querido concorrente, nos últimos 20 dias, saiu uma matéria que caiu o ambiente dele, o Uhum. nosso coleguinha. Como que a Azure lida com esse tipo de cenário? Pode acontecer algo parecido e alguns clientes ficarem prejudicados, ou seja, offline? Então, esse é um outro ponto que eu gosto bastante de conversar, geralmente. O que acontece? Hoje eu não lido com um time também, que como eu comentei, é um time de suporte que lida ativamente com esse tipo de situações, mas a gente já passou, acredito que muitos sabem que, acho que foi em 2018, eu não trabalhava na Microsoft ainda, ah, não trabalhava ainda não. E o que acontece? A gente teve um evento histórico no Azure, né, que ficou fora um pouco mais que 24 horas, ele ficou fora do ar. E muitos clientes reclamaram na época que, meu Deus, qual região que ficou fora do ar lá? Eu acho que era leste dos Estados Unidos que ficou. Porque passou um furacão na época. Só que aconteceram alguns outros pontos, né? Eles reportaram, colocaram nota pública também, explicando tudo o que tinha acontecido com detalhes. Mas, enfim, o que aconteceu? Muitos clientes falaram: Meu Deus, eu tô com o ambiente fora, né? Mas como assim fora? Não, eu tô com ele fora, mas tava na mesma região que caiu? Mesma região. Ele não replica automaticamente? Ele fala: Então, replica. Mas deixa eu entender um pouco como é que é a sua infraestrutura, né? Então, existe um item, assim como várias outras ferramentas, que é o SLA, né? E o SLA, o Azure, a Microsoft, de forma geral, até com outras ferramentas, né, as soluções que ela tem, ela oferece um determinado SLA, 99.5, 99.9, 99.99. Ou seja, cada uma essas porcentagens, classificações, garantem o mínimo de downtime possível durante o mês. Esse, por exemplo, 99.99, eu lembro que é tipo 4 minutos, uma coisa assim, por mês de downtime, possível downtime. Então, isso em contrato, quando a empresa assina lá com a Microsoft, blá blá blá, ele vai falar que esses 4 minutos por mês estão passíveis de acontecer, de ficar indisponível. Só que, olha, 4 minutos por mês, É em né? cima Então, das 720 horas? exato. 730, né, na verdade, né? Ele 30? calcula 730. Aí o que acontece? Só que toda vez que a gente vai comprar um recurso, o próprio Azure, a própria Microsoft, sugere para a gente uma forma de você garantir maior disponibilidade. E a gente, né, não faz. Muitas vezes não faz isso. É o Ah, custo, né? exato. Então, vou comprar uma máquina virtual. A máquina virtual por si só, se você comprar ela com disco premium, por exemplo, disco gerenciado, acho que é o premium gerenciado, não lembro. Você garante já uma disponibilidade de 99.9, uma coisa assim que eu não lembro. Acho 99. E aí existem outras soluções dentro do Azure que possibilitam você, por exemplo, vou trabalhar com Availability Set, que é o conjunto de disponibilidade. O que é conjunto de disponibilidade? Você garante, você pega a sua máquina, tem o 15, vou jogar minha máquina 7 aqui, em domínios diferentes. Eu sei que essa 7 pode desligar, então ela fica num domínio de atualização. Então ela pode desligar em algum momento, não tem problema. Agora eu tenho que encaixar essas outras 7 de falha, que são domínios de falha, que se acontecer qualquer problema, ela não pode desligar, não pode acontecer com essa máquina. Então elas entram num domínio, elas ficam separadas de hardware até. Porque se desligar a outra máquina, essa aqui não vai acontecer nada. Então ela vai Uhum. para outro lugar. No mesmo data center, mas ela vai jogar para um hardware diferente.
Então ela tem isso, tem ou diversos outros itens, tem scale set de máquina virtual, toda a parte de automatização que você pode fazer em cima disso. Ou seja, a própria Microsoft recomenda, assim como outros players também, sempre vão recomendar. Comprou recurso, adquiriu recurso, vai montar a infraestrutura, tá na arquitetura, a gente define o SLA da arquitetura inteira e fala, olha, cada recurso é um SLA X, mas e a arquitetura inteira? Quanto que bate? Porque tem empresa que fala, olha, eu preciso que bata esse SLA. Caso contrário, para mim, não dá. Então a gente trabalha tudo em cima disso. E, como eu disse, a gente muitas vezes as pessoas não fazem. Então, essa situação que eu quis dar um exemplo lá que aconteceu do Azure aquele ano, é porque muitos não tinham nada disso. Então, muitos dos recursos que têm replicação automática fizeram, mas muitos que ele compra a máquina e deixa ali a máquina. Fala, gente, e aí, se estava passivo de acontecer alguma coisa. Não, não quer acontecer, né? Tem que retirar o que eu falei. Mas eu quero dizer, tem aquele mínimo de downtime, perfeito. Ah, mas a Microsoft bateu lá mais de 24 horas. Quando acontece esse tipo de situação, se ele ultrapassar esse SLA, tem lá até no site público do SLA, lá de serviços, ele fala que ele pega, ele tira esse tempo, calcula e devolve para o cliente como crédito. Desconta, né? Exato. Uhum. Ou ele vai descontar, ou ele vai automaticamente vai virar crédito. Uhum. Só que daí esse cliente fala assim, eu não quero crédito, eu quero que dê um desconto para mim. Aí ele vai conversar com o fornecedor, etc, que trabalham com da Microsoft e vão tratar isso. Mas automaticamente ele vira um crédito. Então a Microsoft já vai calcular e já joga esse valor aí para a pessoa, tá? Então é essa forma que a gente trabalha assim, mas sempre eu falo, reforço, pessoal, prestem muita atenção que a gente garante bilhões de muita coisa, né? Disponibilidade, né? Como padrão que tem que seguir, tem que trazer isso para o cliente. Mas também existem, como se diz, recomendações que nós passamos e muitas vezes as pessoas não seguem, como você comentou, é custo. Mas dependendo da infraestrutura que você tenha, aí por conta de custo, né? Muitos dos recursos não tem um custo tão alto assim também para garantir a disponibilidade. Muita gente às vezes fala, para eu garantir, eu vou replicar a produção. Eu vou trabalhar que eu tenho 50 máquinas de produção, agora vai ter 100. Porque se acontecer algum problema, eu faço a virada nelas. Ou aumento ali até para escalar, né? Fala, cara, não precisa. Trabalha na nuvem, não precisa disso. Trabalha com uma forma de escalamento automático. Então, existem N formas ali para a gente trabalhar, custo, segurança e até essa questão de disponibilidade também. Legal. E eu acho que a maioria também dos provedores de serviço, né, seja internet ou o que for, eles também têm essa questão aí de taxa de disponibilidade, né? Exato. Seja energia elétrica ou internet. Então, assim, a pessoa tem que estar ciente que pode acontecer em alguns minutos, horas no mês e gerar indisponibilidade, né? Então, acho que é Exatamente. mais questão de orientar mesmo, igual você falou também da máquina. Então, assim, se ele investe um pouco mais, isso talvez não poderia acontecer, né? Exatamente. Legal. E para a gente fechar essa questão desse bate-papo, é uma pergunta minha. Como é trabalhar na Microsoft, né? Que eu acho que é o sonho de muita gente trabalhar na Microsoft, Google e na Apple, etc. E quais são os flus que tem aí, né? Se você ganha Xbox, se você ganha, sei lá, chaveirinho. Então, olha, uma curiosidade sobre mim, né? Eu nunca, assim, quando eu comecei a trabalhar em TI, né? Eu sou do interior de São Paulo, já viram meu sotaque, né? Eu sou do interior de São Paulo e fui morar em São Paulo, agora até voltei recentemente, né, no interior. E eu Eu, fiquei eu, os eu achei que você era gringa das Filipinas. Não, né? E fiquei os 9 anos lá, né? E quando eu comecei na área de TI, e na época da faculdade, né? Eu não ficava deslumbrada de assim, nossa, né? Trabalhar. Eu imaginava que era uma coisa meio impossível. Eu pensava comigo, nossa, eu acho que, nossa, acho que isso aí ou vai demorar muito, muito tempo para conseguir, né? Isso. Eu acho que não sei, né? Como eu sei nem como que é a jornada para fazer isso, né? Como que é o passo a passo. Beleza, passou alguns anos, eu comecei a trabalhar em algumas empresas de TI, né? Foi indo. E acho que com uns 2 anos de carreira já, eu já comecei meio que já mirar a Microsoft. Já olhava e falava, nossa, que legal, né? E eu tive um amigo que foi meio que mentor meu também, que hoje trabalha na Microsoft.
E ele entrou na Microsoft primeiro, muitos anos antes de mim, uns 5 anos mais ou menos antes de mim. E quando ele entrou, eu lembro que na época também eu fiquei mais ainda aquela empolgação, porque eu falava, nossa, então não é uma coisa impossível, né? Ele era um ótimo profissional, e até hoje é um ótimo profissional. E eu falava, nossa, então eu vou pedir dica, né? Como é que funciona. E eu lembro que uma pessoa comentou comigo e falou assim: olha, para entrar na Microsoft, tem que ter pelo menos umas 5 certificações. 5 certificações do que você quer seguir lá dentro. Tem que ter inglês avançado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E tem que ter, tipo, 5 anos de experiência no que você vai fazer também. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir isso aí. Eu não tinha certificação na Microsoft na época. A partir daí, quando eu vi isso, eu peguei e falei, eu vou começar devagarzinho, nem que demore, mas eu vou fazer. Aí eu certificação. Eu tirei uma primeira certificação na Microsoft em 2015, isso daí 5 anos atrás. E comecei a fazer, como se diz, processo na Microsoft. E era um processo de vendor, né, que nós falávamos. Só que na época que eu fiz, há 5 anos atrás, eu não estava preparada, né? Eu fui assim naquela cara coragem. Hoje eu vejo totalmente que eu não estava preparada. E não tinha pessoas para me orientar muito naquela época também, né? E aí não passei no primeiro processo, né? Passou um certo tempo e isso em paralelo eu fui tirando certificação, fui aperfeiçoando, fui entrei em consultoria, fui indo. Passou um certo tempo, fui lá, apareceu uma outra vaga de novo, e era de vendor de novo. Vendor, que a gente fala, é o terceirizado na Microsoft. Fui lá, não passei de novo. Qualquer pessoa, meu pai sempre brinca comigo, né? Fala, nossa, você foi insistente, né? Porque qualquer pessoa, a gente fica frustrado, eu fiquei muito frustrada, muito mesmo, né? Aí eu fui para um outro processo, esse era de FTI, mas era uma vaga muito avançada, que eu lembro na época, e eu fui também para tentar, não passei. A pessoa falava, nossa, mas você conta isso, que você foi tipo na quarta tentativa. Fui na quarta tentativa. E aí o que aconteceu? Eu trabalho na consultoria, e na consultoria, basicamente, a gente tinha trabalho de vendor lá da Microsoft. Eu fiz um processo e passei para entrar como vendor, que foi agora como que eu estava até que eu estava, fiquei uns 6 meses mais ou menos. Entrei como CSA, vendor CSA, que nós temos lá também, inclusive no meu time. E depois de 6 meses, abri o processo da Microsoft. Eu falei, não vou tentar, né? Porque eu ia ficar frustrada. Eu falei, nossa, fiquei com medo, né? Eu falei, quer saber, eu vou fazer. Né? E eu lembro que o próprio manager que trabalhava comigo na época, que trabalha até hoje, ele falou, já tenta, porque vai ter outras pessoas no processo, você vai participar do processo, até respondendo, né? Você vai participar do processo como qualquer pessoa, né? Não é porque eu era interna. Muita gente acha isso. Muitas vezes fala assim, a pessoa já estava lá dentro, é indicação, não é? A gente sempre trabalha num processo que é igual a todo mundo lá fora, e eu passei por isso. E o que acontece, falando um pouco do processo, isso depende de cada cargo, né? Cada role que nós falamos, né? Cada função. E o meu, por exemplo, foi um processo mais chatinho, né? De CSA. Mas já que eu vou fazer uma. Eu peguei uma vaga lá de famoso PFE. Hoje não existe mais o PFE, que agora é Custom Engineer, né? O cargo do PFE, que é o engenheiro de campo da Microsoft, especializado em algum produto específico. Quero um cargo desse. Ok, é um processo diferente do meu, né? Pode ser mais longo, pode ser menor, e cada um você vai tem processo que vou falar com uma pessoa, posso falar com duas, três, isso vai variar muito de cada um também. Mas o que eu deixo de dica, pessoal, quando a gente fala de quero fazer as pessoas que sonham ali, né, de trabalhar em Microsoft também, entendam como é o processo. Já que então eu tô aqui para entender o processo. Mas eu digo assim, entender como. Muitas vezes as pessoas não se candidatam. Eu falo muito isso para meus amigos. O pessoal fala, quer entrar na Microsoft. Você quer entrar? Então se candidata, pega uma vaga ali e tenta. Eu já tentei vaga que era vaga, tipo, vários níveis acima do que eu tinha na época. Eu fui lá para ver como era a vaga. Então, naquela época, eu aprendi como era o processo seletivo. Eu sabia que eu ia reprovar no primeiro. No primeiro, não tinha problema. Mas eu sempre falo isso, reforço, falo, pessoal, quer trabalhar no Google. E se candidata. Você vai ver como que vai conhecer o processo. E com isso você vai aprendendo. No jeito, não é vergonha nenhuma você fazer o processo 1, 2, 3 vezes. Você vai e consegue a vaga depois. Você vai aprender com isso até para outras futuras vagas, outras empresas que você vai querer trabalhar. Eu sempre reforço muito isso. E uma coisa que eu deixo de dica, já também falando de questão de processo, pessoal, é língua, tá? Porque a gente de TI, a gente sabe que inglês é uma coisa que cobra muito. Então, nós, na Microsoft, a gente tem muito trabalho que a gente fala muito inglês, né? Tanto escrita quanto oral também, a gente vai falar, trabalhar, né? Esse formato.
E o que eu deixo de dica também é espanhol. Porque espanhol, eu, por exemplo, eu no meu time é um time de América Latina, time Latam. Então, meu time eu lido todo dia com gente que é do Chile, da Argentina, do México, Colômbia. Todo mundo da minha equipe é do Brasil também. Só que todo dia a gente fala ou é espanhol, ou é inglês, ou é português. São três línguas que a gente acaba falando, né? É muito legal. E às vezes muitas pessoas se frustram, né? Que falam, nossa, tem que. Ah, eu tenho inglês só básico, mas eu tenho espanhol bom. Ah, eu não tenho nem espanhol, mas nem inglês também. Então já vai estudando inglês como primeiro, e o espanhol você pode ter um plus aí. Porque eu digo porque a Microsoft mesmo valoriza bastante a questão do espanhol. Eu sempre deixo de dica isso. Porque eu mesma não fazia espanhol, nada, e eu faz 2 anos que eu faço espanhol. E hoje, graças a Deus, assim, já lido muito bem, fazer apresentação, tudo tranquilo para conversar. Mas porque tem também, senão a gente fica para trás. Então, não é porque já entrou, beleza, agora eu vou folgar, acabei tranquilo lá. Não, você entrou, tem aí mais coisa ainda. A gente sempre tem que tirar certificação, a gente sempre tem que renovar a certificação, a gente tem toda uma trilha de aprendizado, a gente tem metas de aprendizado, desenvolvimento de carreira, a gente tem muita coisa mesmo, sabe? Então, assim como outras empresas fazem isso também. Então, eu deixo muito essa dica a questão de língua, tá? Para o pessoal também, essa questão de processo e controlar um pouco a ansiedade, que às vezes pode demorar um pouquinho. Tá certo. Eu mesmo já falei Azure, Azure, já 300 Ah, ou vezes é Azure ou errado. é Azure. É qualquer um dos dois. Tá certo. E você não respondeu sobre o Xbox, hein? O pessoal quer saber. Porque assim, tem muita gente que quer entrar na Microsoft para ganhar um videogame. É verdade isso aí ou é mentira? Ah, não, é mentira. Não quero nada. Tá certo. E uma outra perguntinha esperta. Tem um termo de conduta quando você é da Microsoft sobre, por exemplo, não posso usar um Mac. Eu não sei, se eu entrar lá dentro com um iPhone, eles vão me olhar torto. Alguma coisa nesse sentido ou não tem nada a ver? Não. Não, porque, por exemplo, agora está remoto, né? Mas eu, por exemplo, tô com um iPhone. Então, Olha, tá, todo mundo vai assistir. não, hoje é uma coisa. Não, mas o pessoal usa Mac, usa iPhone. Isso realmente não tem problema, porque a gente sempre fala muito, né, que hoje a gente tem Linux, né, com Microsoft, né, com a gente. Então é uma coisa que a gente já fala, não, agora é muito aberto, né, quanto a isso também. Tá certo, é bem zen. E vamos direcionar um pouco nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouco desses movimentos, dessas maratonas, desse hackathon que você tem feito aí com Legal. relação a esse movimento feminino, né? Até porque você falou do processo seletivo, o processo seletivo é equiparado, não tem essa questão de gênero, né? Exato. Uhum. E só que a maioria das empresas, que quando você é feita uma contratação, é tete a tete. Então, assim, às vezes pode haver uma preferência por questão masculina. E eu queria que você contasse um pouco desse ponto de vista, até por quantos lugares você trabalhou e essa maratona que você tem feito, esse hackathon, atraindo mesmo o público feminino para a área de tecnologia. Porque, assim, é uma área que realmente todo mundo enxerga aí com mais a questão masculina, até por conta do ritmo, né? Mas na verdade não Uhum. é realidade. Tem mulher inserida em tudo quanto é área, e meio, e mulher também está preparada para lidar com tudo também, certo? Exato. O que acontece? Hoje eu faço um trabalho, antes de entrar na Microsoft, eu era MVP, né? Que nós falamos. É um título que profissionais ganham, líderes de comunidade ganham da Microsoft ali, né? Tem algum destaque, algum trabalho, bem bacana. E eu fui por 2 anos, daqui porque você não pode ser MVP e ser funcionário da Microsoft, né? Que dá conflito ali no meio. E quando eu fazia todo esse trabalho, né, eu era mais presente na comunidade, hoje eu sou mais interna, assim, digamos assim, depois eu vou comentar sobre isso. Eu fazia vários trabalhos com comunidades e comunidades voltadas para mulheres. Então, isso é um ponto, igual você comentou, é um ponto que é bem delicado, muitas vezes, quando a gente vai falar, não só do falar, mas trabalhar, porque hoje, em processos seletivos, mesmo, por exemplo, as mulheres, tem uma pesquisa, não lembro de que foi a pesquisa, mas é uma pesquisa que as mulheres, elas só se candidatam quando elas têm 100% dos requisitos da vaga. Quanto o homem, ele já vai, ele já vai para os 40%. Aí ele já candidata. Eu falo brincando, isso não é, né, para cutucar o homem, nada, não, nada disso, né? Mas é que é realmente uma pesquisa que fizeram, eu não lembro onde que foi a pesquisa, mas
realmente acontece isso, porque eu já fiz isso. Fiz isso muitos anos atrás. E é automático da mulher achar que, nossa, eu não tô perfeita ali, né, para aquela vaga, então eu não vou me candidatar. Ela nem tenta candidatar para vaga. Eu tenho várias amigas que são assim também. Não é para mim ainda. Fala, vai, tenta, vai, arrisca. Tem que arriscar, tem que, Isso é né? igual homem, atirar igual estilingue de mamona. Tem que, entendeu? Então, a gente faz muitos trabalhos assim, né? Eu participo de duas comunidades, mais a parte de liderança em si, né? E colaboração, que é o Makers Code, né? Uma comunidade que é externa do Microsoft, é uma comunidade de fora, mas a gente faz muito trabalho da Microsoft em conjunto com essa comunidade. E faço também com o C Sharp. C Sharp é uma outra comunidade, né, para mulheres desenvolvedoras também. Mas, de modo geral, qualquer mulher pode entrar no grupo também. E o que, que a gente pode. A gente monta geralmente de trabalhos aí em cima. A gente faz os famosos bootcamps, ou maratonas também, que é basicamente um modelo de capacitação, né, para essas mulheres, não só de empoderamento, de fazer a mulher ir lá e liderar alguma coisa, né? Sim, também. Mas a gente pega as mulheres e capacita tecnicamente. Então, nossa, a mulher não quer conhecer Azure. O mais comum, a mulher quer ser desenvolvedora, né? A gente faz um bootcamp só de desenvolvimento. E é super legal, porque daí a gente faz desafios, elas interagem muito bem, as mulheres que já participaram dos nossos bootcamps. A gente teve um agora, acho que está ainda acontecendo, que é um de liderança. O de liderança está sendo muito bacana também, porque é um trabalho em conjunto com a Microsoft, então a gente pega várias líderes, tipo vice-presidente, diretoras da Microsoft, e elas fazem essas palestras, né? É muito legal. Eu participei de alguns já também, né? Assim, como speaker, já falando, mas também eu sempre sou mais de bastidores ali agora. Antigamente eu era mais de falar, agora sou um pouquinho mais de ouvir o pessoal. E, e logo a gente vai soltar mais alguns, eu não posso falar, porque é novidade, mas a gente vai soltar alguns aí no que vem. E daí, dessa forma, a gente trazer essa capacitação para as mulheres, elas fazerem networking, né? Trabalhar, como eu disse, é um assunto que é muitas vezes delicado mesmo, porque muitas vezes muitas pessoas têm a visão, é frescura, né? Ou também, não é tudo isso. Não, realmente existem essas situações, né? Existe situação de mulheres que têm medo de entrar no TI ou querem sair da TI por algum motivo. Eu não estou mencionando a questão de, briguei com algum homem, eu acho, aquele cenário feminista, né? Bastante. Mas é realmente o cenário de, realmente tem mulheres que não conseguem, têm um receio, têm insegurança, acho que TI não é para elas. Então a gente pega essas mulheres, trabalha em cima delas, faz todo esse trabalho aí para elas se capacitarem e verem que é para elas também. Então elas vão lá e trabalham, né? Seguem ali, se é desenvolvedora, trabalhar com infra, que seja o que elas quiserem. E elas, consequentemente, vão lá, ingressam no mercado de TI, se mantêm no mercado de TI e avançam, né, também. Então, isso é um trabalho muito bacana que a gente faz aí e tá seguindo forte aí também. E eu convido mulheres que estejam aqui assistindo também, vão, participem com a gente e também chame as amigas, chame mãe, vó, seja o que for. Chama as amigas aí pra gente para participar. E é um ponto que eu deixo também, pessoal, detalhe que é o quê? Esses eventos a gente faz focados para mulheres, mas ele não quer dizer que é restrito para mulher, tá? Eu sempre deixo muito bem claro isso daí que ele é aberto para todo mundo mesmo. Mas aí a gente sempre traz um público maior de mulheres, muitas vezes as speakers são mulheres, para poder incentivar as outras mulheres, né? Ver que, como por exemplo, eu estou falando aqui, falando da minha carreira, muitas outras coisas, e outras mulheres falam, nossa, puxa vida, já que trabalha na Microsoft hoje, mas a carreira dela foi assim, às vezes não foi fácil a carreira, demorou um tempinho para poder fazer, conseguir atingir a meta que ela queria ali, mas ela conseguiu, insistiu. Então, para outras mulheres verem que é possível, né? E uma mulher chegar ali e falar, não, eu não tô vendo só que são homens, mas também tem mulheres ali para poder a gente se espelhar assim e inspirar, né? Na verdade. Legal, bacana. Mas sabe um ponto também que eu acho interessante com relação a isso? É, Pode estar relacionado mais à área de desenvolvimento. Eu, particularmente, entrevistei algumas mulheres, né, para trabalhar no meu time no ano passado. E o currículo, realmente, pessoa capacitada e tudo mais. E aí eu perguntava, né? Olha, é o seguinte, a empresa está passando por um momento delicado, então assim a gente acaba tendo que estender um pouco o horário para poder cumprir algumas entregas. Isso para você é um problema? E aí, digamos que 90% dessas que eu entrevistei falaram, para mim é complicado porque
ficar até mais tarde, não sei, tipo, não sei, Uhum. parece que sentia um pouco de medo ou receio, alguma coisa nesse sentido. É que muitas vezes, né, pode ser um pré-conceito, porque por generalizar, porque muitas vezes tem muitos entrevistados, não estou dizendo que é o seu caso, claro, mas por exemplo, tem muitos entrevistadores aí que eles já perguntam: ah, você tem filho? O que mais acontece, né? Ah, você tem filho? Daí a mulher fala: putz, vou falar agora se eu tenho, não tenho, né? Tenho, tenho. Então, como você vai fazer para poder, se precisar ficar até mais tarde? Então, às vezes, quando a gente pergunta isso, pode ser que muitas enxergam já automaticamente, já gera aquele bloqueio, porque ela pensa, nossa, tá perguntando e se eu falar, quer dizer que Vai não vai, perder a vaga, vai né? perder a vaga. Então, É. são poucas as que falam, não, eu sim, eu tenho filho, eu não posso, eu tenho esse horário que eu vou buscar ele na escolinha, isso e aquilo, né? E é isso, porque é a realidade, né, delas. Sim, Então, sim. esse tipo de situação que você comentou é que automaticamente pode ser que algumas visualizam, já tem aquele bloqueio, porque acho que tá perguntando porque eu acho que eu vou perder a vaga já, porque eu tenho filho, tenho Mas outras é isso que coisas. você falou mesmo, são duas visões. No meu caso, quando eu entrevistava, era realmente tipo assim, putz, a gente vai precisar contar com você, né? Uhum, Lógico que é esporádico e tudo mais, mas aí tem a visão, tipo, do cara já para já eliminar a pessoa, né? Tipo, putz, você tem algum compromisso, ou filho, ou é gestante, sei lá, uhum, então beleza, então a gente vai avaliar aqui, depois a gente dá um feedback. exato. Mas Uhum. é complicado. Bom, já que eu tenho passado com o pessoal e bastante atualizações, né? Até porque o bate-papo ele é bem recente, então a gente teve aí uma notícia recente falando sobre um garoto aí, eu acho que é da região asiática, que ganhou até o recorde, né? De a pessoa mais jovem aí a programar, tirou uma certificação, se não me engano, foi em Python. E ganhou o prêmiozinho, o menininho lá, pequenininho, lá em cima do Velotrol, né? E infelizmente o pobre coitado vai ter que devolver aí o seu diploma aí, né, do Guinness, porque uma menina aí, eu acho que próxima da sua cidade, viu? De 4 anos, acabou de quebrar o recorde dele. Então, assim, ela é uma menina mais jovem, né? Ela tirou aí 3 certificações, inclusive da Microsoft. Inclusive, ela tem até uma antiga, 486. E ela até contribuiu para uma comunidade de engenharia no algoritmo que faz cálculos para movimentos de estruturas de concreto, porque é uma tendência agora do mercado o pessoal construir casa no estilo de pirâmides do Egito. Então, você aperta um Uhum. botão no smartphone, as paredes movem, afunda, então cai aquela poeirinha, entendeu? Tipo filme mesmo. E eu acho que bacana essa iniciativa, ainda mais uma menina, né, novinha desse jeito, já aprendeu que ela tende a virar uma programadora aí embaçada, entrar na Microsoft com 10 anos de idade. Qual que é o seu ponto de vista? A pergunta é como que essa menininha fez tudo isso? 4 aninhos. É a Que eu vou, a iniciativa que dos eu, pais. Você nunca que viu no eu, Ratinho? eu vou Aquelas pegar tudo crianças, isso e ensinar meus filhos assim também. tipo aquelas crianças vendo no Ratinho. Qual a capital da Alemanha? Capital não sei da onde? É. Começa assim. Não, sim, não, com certeza. Eu brinco, eu sempre falo bastante também, eu falo assim, gente, quando tiver meu filho, minha filha, eu vou pegar desde pequenininho também e falar, vamos ver o que que ele quer. Se ele vai pro TI, já vou dar um laptopzinho ali, vamos lá, vamos ensinar. Eu não sei, porque tudo na vida da gente, né? Assim, pegando esse exemplo da menina, mas com o menino também, mas como tudo na vida da gente, eu brinco muitas vezes, eu falo para algumas amigas que têm filhos pequenos, né? Ah, vamos colocar no inglês, né? Colocar no inglês para ele aprender desde pequenininho, porque desenvolve mais rápido, né? Ele vai aprender mais rápido que a gente adulto, que a gente agora tá sofrendo para fazer, né? Eu acho que tudo, desde pequeno, mas claro, desde que goste, né? Que ela realmente fez aquilo porque com certeza que gostava, você mostrou que gostava. Eu acho que tendo o incentivo correto, né? Por exemplo, no caso dela, o pai, algum familiar, quem seja, mas pegando ela e vendo, viu aquele potencial dela e fala: não, vá em frente, vamos seguir. Se ela chegar daqui a uns 10 anos, chegar a 15 anos, ela falar: não é isso que eu quero mais, ok, né? Ela vai partir para alguma outra coisa. Mas realmente eu acho que ter aquele famoso incentivador. Eu brinco bastante porque na minha época, assim, quando eu, desde criança, né, sempre tive incentivador, que é
meu pai sempre foi muito incentivador comigo, né? De sempre me forçar a fazer muita coisa. Questão de estudos. Mas depois, quando eu fui decidir fazer faculdade, né, que eu lembro, ele falava muito pra mim de TI. Ele e um amigo dele sempre falavam: por que você não faz TI? Porque eu era muito CDF na escola. Daí o pessoal falou: então por que você não faz TI? E eu não queria TI. Eu entrei de TI assim, do nada. Falei, não, faz TI porque isso e aquilo, um monte de coisa. Né? Eu acho que você tem potencial para ser de tecnologia. E eu falava, não, não quero, eu queria fazer moda. O meu desejo era moda na época. Só que daí eu desisti de moda porque eu lembro que eu falava assim, não deixa eu entender como é que é o mercado de moda na época, né, que eu fiz há, tipo, mais de 10 anos atrás. Daí eu falava, não, não dá, porque, tipo, o mercado tinha que ir pra fora do país naquela época, não era um mercado muito bom no Brasil naquela época, né? Só que assim, que pessoas que tiver aqui que são de moda também, alguém ouvir falando, podem não me bater. Não, é porque eu nunca fui por dentro desses assuntos. Aham. Mas eu lembro que eu pesquisei por cima e eu vi isso, né? E daí eu falei, não, vou partir para TI porque outras pessoas estão vendo o potencial em cima de mim daquilo ali e deu no que deu hoje, deu no que deu. Então acho que assim, é o famoso incentivo, né? Se essa menina, como assim esse outro menino, que com certeza já tem, mas ainda permanecer esse incentivo, um incentivador em cima deles, e vão longe. Nossa, essa menina com 15 anos aí, meu Deus do céu. Tá certo. Eu acho que a ideia mais, a essência mesmo dessa questão da notícia falsa que eu tenho feito com outros pessoais no canal, é mais a gente trazer uma analogia para o nosso cenário, né? E no seu Uhum. caso, eu queria mais reforçar essa questão da mulher mesmo. Então, assim, TI não é só para homem, realmente tem a voz da mulher aí inserida em vários lugares, só não tem esse marketing, né? Que realmente o pessoal não costuma ver. Então, assim, eu fiz bate-papo com a Etienne, estou fazendo bate-papo com você e vejo que realmente são pessoas altamente capacitadas, inseridas no mercado e tem muita gente que almeja, eu digo homens, estarem na posição que vocês estão hoje e não conseguem por deficiência mesmo, técnica, etc. E não, então, realmente, Uhum. parabéns mesmo aí pelas mulheres na área de TI. Parte para cima e vão tomar lugar desses barbudos barrigudos aí. Tá certo. Bom, para começar, eu acho que é uma perguntinha legal, até por conta do momento remoto que a gente tem vivenciado hoje, né? Uhum. Você prefere estar em Porto Feliz ou em São Paulo? Eu preferi São Paulo. Eu gosto de trabalhar remoto, não gosto. Agora eu me adaptei muito, mas agora eu adaptei e criei disciplina, porque disciplina não tinha nenhuma para trabalhar em casa. Aí em casa, mas Realmente não é preferia, fácil, não. é. Tá certo, legal. Bom, uma outra perguntinha legal, você já citou aí no bate-papo, que você prefere trabalhar com Redis ou com Cosmo? Feitiço com Cosmos. Eu praticamente Cosmos. Prefiro trabalhar com Cosmos. Legal. Legal. Voltando na infância, você prefere a maquininha de sorvete ou uma boneca que fecha o olho quando deita? Naquele sorvete. Sempre comer. Legal. E falando agora do ambiente Azure, né? WebJob ou Azure Function? Function, com certeza. Tá certo. Bom, e falando um pouco de personalidade, é, prefere de vez em quando dar uma sondada no vizinho, eu falo tipo AWS ou Google, para ver o que eles têm de novo, ou ficar de boa dentro de casa, trabalhar com o que tem? Não, isso é automaticamente a gente sempre vai fazer isso, né? Então a gente sempre tem que conhecer. Eu vou dar um exemplo como o meu caso de ferramentas de DevOps. Então eu sempre estou acompanhando e sempre estou dando uma olhada aí como é que estão ferramentas de concorrentes para poder entender como que realmente comparação, né? Que a gente fala. Todo mundo sempre vai fazer isso, mas para poder entender é porque não só para poder não para desculpa, não só para eu comparar e falar, ah, isso aqui tá mais barato, tá mais caro. Não. Mas é para entender a necessidade do cliente, porque o que mais acontece comigo já que eu tenho um GitLab aqui, já que eu tenho Jenkins, já que eu tenho uma outra ferramenta X,
Beleza. Ou Jaque, eu quero utilizar o Azure DevOps, mas o meu deployment é tudo na AWS. Aí eu falo, putz, cara, eu não sei como é que faz na AWS, sabe? Não tem como a gente falar isso. Ah, Então é claro que a gente não vai atuar com fortemente no concorrente. Mas eu quero dizer, a gente tem que entender isso daí. Assim como os outros também vão entender como é que funciona o nosso. Então, porque eu tenho que levar o máximo ali para o cliente para fazer com que aquela migração dele, a jornada que for para a nuvem, por exemplo, seja mais transparente possível para ele, né? Mais tranquila possível. tá certo, legal. E pra gente fechar com chave de ouro, Maroon 5 ou Fernando Sorocaba? Fernando Sorocaba. Tá certo. Legal. Bom, conta pra gente uma projeção sua para os próximos anos, atrelada ao seu principal hobby. Principal hobby? Nossa, deixa eu pensar. Eu gosto muito de. Tem um hobby que eu gosto muito mesmo. Ultimamente eu tô. Na verdade, deixa eu corrigir isso daí, porque eu li faz tempo que eu não tô lendo. Um dos hobbies. Não, eu tinha um hobby, tenho, na verdade, ainda, que agora eu tô meio parada, que é correr. Eu faço corrida, Ah, né? eu lembro mesmo, você postava lá aquelas maratonas lá de. Exato, então eu sempre fui muito ativa com treino, sempre fui com corrida, adoro, amo corrida, mas daí o que acontece? Esses últimos tempos, né, com a pandemia, a gente ganhou uns quilinhos e tal, daí eu tô, porque, por exemplo, o meu caso já fica um pouco problema de joelho, essas coisas assim, sabe, tudo coisa de velho, mas eu tenho. Mas, não, mas o que acontece? Daí tem que redobrar um pouco mais a atenção, porque realmente a gente ganha mais peso, que a pandemia todo mundo acabou ganhando. Uhum. E eu tive outras questões que eu tive que resolver muita coisa e fiquei um pouco de lado dessas atividades, eu fiquei muito de lado corrida. Então, o que eu tenho projeção para meus próximos anos aí é que eu consiga finalmente fazer minha maratona. Porque eu tenho como meta fazer a maratona mesmo completa. Eu já fiz até meia. São Silvestre, Isso Bravos Racer de Costa. já fiz também. A Bravos já fiz, né? Que é corrida de obstáculos. E gostei pra caramba. Mas não pude fazer de novo, não deu oportunidade. Mas a corrida eu quero fazer maratona. Então, isso daí nos próximos anos aí é conseguir voltar ativamente aí corrida e fazer maratona. Ah, show de bola. E conta pra gente aí, pra gente caminhar aí pro final do nosso bate-papo, o que que a Jaque dá dica pro pessoal que tá saindo do ensino médio agora e tá pensando em seguir a área de tecnologia, ainda mais almejar aí uma vaga na Microsoft, com o caminho para ela se esbarrar numa faculdade ou um curso. Você já citou que o idioma realmente é fundamental. Tá. Pessoal, o que eu sempre falo para vocês é o seguinte: é, faculdade todo mundo tem que ter, né? Então, muitas pessoas falam que, por exemplo, eu demorei para terminar a minha em si, demorei bastante. Mas muita gente fala assim: nossa, não precisa ter faculdade em TI. Eu posso tirar certificação, fazer isso e aquilo, né? Pessoal, todo mundo precisa. Se você quer ter dependendo dos cargos, empresas que vocês vão entrar, vai precisar de diploma. Isso é padrão, tá? Microsoft é uma delas. Microsoft precisa de diploma, dependendo do cargo que você vai ter. Um outro ponto é que, em paralelo que se você tiver possibilidade, em paralelo com a faculdade, façam treinamentos, tá? Existe muito conteúdo gratuito. Se você é uma pessoa que tem disciplina para estudar em casa, sozinho, faz, que é de graça. Ah, não tenho disciplina, quero estudar com um instrutor. Pega um curso aí online, pega um vídeo aula, ou não tem que ser ao vivo. Então pega no centro de treinamento. Tem aulas online agora que estão aplicando. E você faz um treinamento para certificação. Começa o nível fundamentos que tem ali e faz certificação em paralelo. Porque isso é um enorme diferencial que você vai ter. E não é todo mundo que faz isso na época de faculdade. Geralmente as pessoas esperam terminar a faculdade para poder ter a certificação, né? Que é o nosso caso aqui, o meu do Rodolfo, por exemplo. Nosso foi depois. Mas quem já tem essa oportunidade, gente, vai, faz, que não é impossível se tirar, não. Você estuda, você vai tirar. Você já ganha um grande diferencial, porque imagina você tentar um estágio numa Microsoft, num Google, tendo certificação já, entendeu? Tendo o inglês já no nível bom, tipo nível de um básico intermediário. Então já é um diferencial muito grande, né? Então a gente sempre tem programa de estágio da Microsoft, pessoal. Então fiquem sempre atentos no site da Microsoft de carreiras. Todas as outras empresas, eu acredito que todas têm esses programas também de acordo com o período do ano.
Na Microsoft eu não lembro quando vai sair, eu acho que vai ser no começo do ano, pode ser que abra, não sei como ainda tá, né? Mas vocês podem entrar no site diretamente lá, dar uma olhada e tentar fazer uma vaga de estágio. Tem muita gente na Microsoft que tá lá, tipo, 5, 6 anos e começou a carreira como estágio lá dentro. Entendeu? É muito bacana isso. Então, tem gente que fala assim, ah, não, estagiário, tipo, só vai se ferrar, né, coitado. Vai, né? Perdão da palavra. Mas realmente, fala, não, tem empresas que realmente vão valorizar o seu trabalho ali, principalmente de um estagiário, e vão efetivar posteriormente, né? Dependendo de como for. Então, pessoal, tem plano de carreira lá dentro, assim como outras empresas. Mas, não consegui Microsoft? Não tem problema. Vai entrar numa consultoria. Consultoria é muito bacana se trabalhar. Pega um estágio de consultoria. Ou quer ser programador? Já começa um estágio, daqui a pouco você vira júnior e vai subindo. Então, tudo depende de vocês, né? A gente sempre fala, tudo depende de vocês. Vocês quer, eu quero, beleza. E como que você vai como se diz, dedicar com isso? Vou estudar 1 hora por semana. Se você vai estudar 1 hora por semana, vai ficar um pouco mais difícil. Vou estudar pelo menos 1 horinha por dia, né, de assunto X. Mas eu não tenho tempo, eu tenho a faculdade, tenho isso, trabalho, né, que eu também, eu sei como é. Então, só que você tem que tentar reservar, se você tem aquela meta ali, como eu falei, tirar uma certificação, né, garantir um estágio bacana, vai sacrificar um pouquinho aí. Todo mundo sempre sacrificou um pouco aí final de semana, sábado, domingo. Mas eu deixo dica para vocês, línguas, que eu comentei, busquem, pessoal, conteúdos online. Tem muito conteúdo gratuito. Não adianta falar que não tem, porque tem. Porque eu faço muito conteúdo gratuito. Muito. Participe de comunidade de TI. Comunidade é uma coisa muito bom, uma coisa muito boa e gratuita também. Você faz network, conhece as pessoas, até possíveis pessoas que contratem você, tá ali dentro. E dedique-se aí também. Não só a faculdade, dedique a faculdade muito, mas dediquem-se aí às especializações possíveis que vocês queiram também, tá? Não espere terminar a faculdade para fazer. Vai na faculdade, vai fazendo. Vai trabalhando com o seu tempo ali, vai fazendo já também. Tá certo. Tá ouvindo aí, pessoal? Tem que seguir a dica da Jaque. Tira a busanfa do sofá, desliga o videogame, bora estudar. Exatamente. Tá certo. Eu acho que assim, nada mais justo que a pessoa se capacitar paralelamente, né, para estar preparado para uma vaga, né, quando surgir, até porque a Exato. concorrência é grande e se você tiver um passo à frente, a chance de você entrar é maior. Um outro ponto até que eu esqueci de falar, pessoal, eu vejo muitas vezes o pessoal que quer participar de processo seletivo de TI mesmo, até de outros também, mas TI é muito mais cobrado isso. Pessoal, criem LinkedIn. Tem gente que não cria, não tem o LinkedIn. Às vezes o pessoal fala, mas vai mandar currículo. 80% eu acho que dos recrutadores hoje em dia é LinkedIn só. Já querem LinkedIn direto. Então, LinkedIn facilita muito a vida e porque você está atualizado, se você tem um LinkedIn já. Já está mostrando que você está mantendo antenado aí com as coisas. Então, criem. Mas não sei escrever. Pede apoio para alguém, qualquer pessoa. Manda para a Jaque, manda para o Rodolfo, qualquer pessoa. E pede ajuda, uma dica de como é o LinkedIn ali. Use como base de alguém, olha ali como é. Não é para copiar, né? Claro, né? Mas olha ali como base para você entender como que é. Sobre você. Você vai falar um pouquinho, um breve resumo de você. Minhas especializações, se eu tenho certificação, se eu ganhei algum prêmio de alguma coisa, né? Putz, publiquei um livro já, ninguém sabe disso. Publica, coloca lá. É um grande diferencial. Então, línguas que eu falei. Então, criem LinkedIn, pessoal. Por mais que você não entrou na área de TI em si, pode já abrir. Tem que ter um LinkedIn ali para o recrutador ser mais fácil para ele poder encontrar e trabalhar também com vocês. Show de bola. E outra coisa, se tiver com medo, não fique com medo. No Google tem, igual tem o gerador de Lero Lero, tem o valorizador de profissão. Então você coloca lá a sua profissão no site do Google, ele vai valorizar a sua profissão, de colocar um texto bem bonito, atrativo. Aí você copia e cola lá no LinkedIn, já era. Isso. Tá certo. Bom, infelizmente a gente chegou no final do nosso bate-papo. Acho que foi um bate-papo que agregou bastante. Todo mundo aí que sonha aí em entrar para a Microsoft agora já tem um norte, já tem um caminho, e já sabe que o próprio Microsoft disponibiliza muito conteúdo gratuito, além das horinhas que tem também lá no próprio ambiente Azure, né? E eu queria agradecer mesmo de coração o seu tempo, o seu bate-papo que a gente fez. Realmente foi um pouco difícil a gente conseguir casar a agenda, né? Mas
deu certo. Então, Jaque, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. A Jaque é uma parceira e colega das antigas, né, das estradas. E eu acompanho ela muito aí nessas maratonas, que ela coloca no LinkedIn e vai publicando, eu curto lá. Então, assim, é uma história aí legal, realmente, de onde ela chegou, para onde ela veio. Então, ela serve de espelho aí para muita gente, não só para mulheres, mas para homens também, né? E muito obrigado. E aí eu abro espaço para você também aí falar sobre o LinkedIn ou algum merchan. Às vezes você tem uma lojinha lá em Porto Feliz, né? Ainda não. Não, mas Rodolfo, obrigado de novo mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz aí para poder bater um papo aí com o pessoal, né? Pessoal, deixo para vocês meus contatos, né? Não tô marcando aqui, Rodolfo, depois compartilha. Que o LinkedIn é só procurar por Jaqueline Ramos Microsoft. Já peça a primeira, vai aparecer lá. Assim como rede social também vai estar lá como Jaqueline Ramos. Vocês vão encontrar ali todas as com a outra, então fácil de achar no meu rede social, despadronizado. Eu trabalho mais com LinkedIn, eu sou mais atuante no LinkedIn e no próprio e-mail pessoal. Então eu deixo meu e-mail pessoal depois também, tá? Para vocês também. Pessoal, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, sejam dúvidas do papo, sejam outras coisas. Quero conhecer mais de Azure, quero fazer um curso de DevOps, como é que eu faço? Senti o maior prazer de poder ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, às vezes a única coisa que eu falo sempre é que eu demoro um pouquinho a responder. Mas pessoal, então, mandem se vocês quiserem, tá? Se tiverem dúvida alguma coisa, ou seja, para bater um papo, tá bom? Então, pode entrar em contato depois nas redes sociais aí. E muito obrigado aí por vocês estarem assistindo aí também. E qualquer coisa, é só entrar em contato. Beleza. Então, pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever, porque ainda está por vir muitos conteúdos legais. E faça aqueles múltiplos cliques, like, para a gente ajudar a propagar nossos vídeos aí e atingir o maior público possível aí, gente que está ingressando na área de tecnologia. Então, muito obrigado, boa noite, até mais.